Bom dia. Vocês estão de parabéns, porque, segundo a previsão, hoje é o dia mais frio do ano, né? Como diz o Ikeda, o celular de manhã cedo, eu vi, ele marcava 3 graus aí, né? Nós devemos estar agora por volta dos 8, 9, 10 graus aí, mas parabéns. O frio é bom porque ontem lá em casa, né, estava a Fá, o Rodrigo, a Renata, amontoado num sofá pequeno, enrolado nas cobertas lá tal, né? Então, olha, a melhor maneira de se aquecer aí é se juntar, abraçar. De manhã eu orei, fiquei abraçado com a Babi aqui, a Babi está toda quentinha, e até eu me aqueci do lado dela aí também, tá? Mas muito bom que o Senhor aqueça o coração de vocês, que o Senhor fale, né? Graças a Deus, cada um de nós temos como nos aquecer fisicamente, tá? Mas a nossa oração e tudo que acontece aqui sempre é que nós desejamos que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor quebre aquilo que nos deixa frio e insensíveis às vezes para as pessoas, para a palavra do Senhor, para a presença dEle, a santidade dEle, né? Nós queremos que o Senhor, a nossa oração sempre é que o Senhor fale a vida de cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui, reunidos na Tua igreja, na casa do Senhor, Pai, e pedimos que agora o Senhor venha falar, Pai. O Senhor trouxe cada pessoa aqui, o Senhor tem um propósito para mim, para cada pessoa que está aqui, o Senhor tem uma palavra a cada um de nós aqui. E a nossa oração, que a gente clama o Senhor, que através da Tua palavra, da Tua mensagem, o Senhor possa estar nos fazendo cada dia mais semelhantes ao Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A partir de hoje e por alguns, nos próximos domingos, esse vai ser o tema da nossa série, Gloriosas Ruínas, tá? Essa série é baseada num livro. Na verdade, nós estamos baseando num livro. Esse livro foi escrito pelo pastor Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz é procurador da Fazenda, graduado em Engenharia Civil, Segurança, Direito. Ele é mestre em Filosofia e Teologia, além de outras formações que ele tem. Ele é pastor de uma igreja em João Pessoa. Ele é uma pessoa jovem, né? Eu vi a foto dele, parece ser uma pessoa jovem, casado, tem 2 filhos também. E o ministério dele é muito baseado justamente nessa questão de restauração, de cura de pessoas, de dores emocionais, né? De mazelas que existem nessa sociedade e nos deixam cada vez mais doentes na nossa alma, tá? E o ministério dele é baseado nisso. E o livro a qual nós estamos baseando, que se chama exatamente Gloriosas Ruínas, se trata disso. E nessa série nós vamos falar justamente sobre isso, Gloriosas Ruínas.
O que que é? O que que significa? O que que quer dizer esse título Gloriosas Ruínas, né? Existem momentos, existem situações, existem pessoas que, sem nenhuma explicação, por algum momento, a gente acaba enfrentando uma grande tragédia, um grande trauma na nossa vida, tá? E é um momento que você fica sem chão, você perde todo o rumo da sua vida, você perde, assim, você fica sem o seu norte. E que nós acabamos caindo justamente, o sentimento que nós temos é que nós estamos numa grande ruína, tá? Mas nesses momentos de ruína, nós conhecemos histórias de pessoas que ou se revoltam, né, se prostram diante da situação e se revoltam, ou então de pessoas que se levantam, tá? A partir dessas ruínas, ele tem uma gloriosa ressurreição. Ouvimos pessoas que aproveitam essa oportunidade, né, de se reerguer, de ressurgir das cinzas e se tornar um símbolo de superação, de amor e de perdão. A figura que esse pastor Sérgio Queiroz usou no livro é aquela foto. Eu acho que muitas pessoas viram aquela criança na guerra do Vietnã, uma menina, né, que ela foi atacada por uma bomba química. Ela está toda despida, né, mas ela está toda marcada pela consequência da guerra química, tá? E ele procurou na internet o que aconteceu com essa menina hoje, né? E hoje se sabe que ela, após várias cirurgias, tratamentos que ela passou, ela se ergueu, ela criou uma entidade justamente voltada a esse tipo de pessoas que sofreram mazelas da guerra, sofreram consequências da guerra. Existem distúrbios emocionais que pessoas que passaram por isso. Hoje ela é uma pessoa que se reergueu, aproveitou essa situação e buscou, né, ressurgiu no meio das cinzas, tá? Na nossa história de Brasil, de São Paulo, no volta e meia, nós vemos histórias de pessoas que sofreram violência no trânsito, pessoas que, por algum caso de drogas dentro da família, se reerguem, levantam. Muitos casos que nós temos de acidentes aéreos que nós vimos no Brasil, existem várias pessoas que, muitos se sentem derrotados, mas a gente ouve histórias que no meio disso tudo se ressurge e levanta e cria alguma ONG, alguma entidade, né, para fazer sentido dessa situação que ela enfrentou. A própria história, existem situações de doenças também, né? Eu acredito que as peruquinhas que a Sandra ela sempre menciona e levanta esse trabalho aqui, também talvez seja consequência de pessoas que viveram e sentiram de perto o que é enfrentar uma situação de doença, tá? E então, gloriosa suíça significa justamente isso, tá? Mas não somente, né? A gente não se trata de ruína somente no caso dessas tragédias. Nós, seres humanos, somos pessoas em constante processo de desgaste, tá? Nós temos o nosso componente físico sujeito a desgaste e um componente espiritual sujeito a doenças emocionais também, tá? Hoje eu sofro, eu tenho uma dor no meu ombro esquerdo aqui, né? E segundo a Renata, ela falou que eu tenho uma lesão no meu manguito, tá? Isso é consequência de uma série de coisas, e, sem dúvida, talvez da minha idade também, né? Mas você vai falar, mas você é velho, eu sou jovem, né? Eu não vou ter desgaste físico, tal, tá? Mas o desgaste é uma coisa natural, né? Assim como num carro o pneu desgasta, né? A sua casa, a tinta da sua casa desgasta, o portão da sua casa, a tinta desgasta. O desgaste faz parte do nosso processo, tá? E esse desgaste não existe somente do nosso lado físico, ele existe do nosso lado emocional também. Todo relacionamento interpessoal é sujeito a desgaste.
O nosso relacionamento familiar é sujeito a desgaste. É lógico, né, que no contexto de cada um, na vida de cada um, muitos conseguem, dia a dia, superar isso. Tá? Mas existe um desgaste dentro do nosso trabalho, existe um desgaste dentro da própria igreja também, no nosso relacionamento aqui dentro nós temos desgastes, né? A nossa vida de casal, de família é sujeita a desgaste. Isso é natural. Tá? Todos nós, qualquer lugar que nós estamos sujeitos a desgastes. Tá? E esses desgastes também, muitas vezes, causam ruínas também. Existe uma entrevista, né? Entrevista não, matéria de televisão e tal, que hoje fala que o próprio técnico Tite já se desgastou. O tempo dele já o relacionamento dele com a imprensa, com as entidades, existe um desgaste também. Então, existe desgaste. Tá? E nós temos que aprender a se reerguer, a levantar dentro desse desgaste. A nossa própria vida espiritual é sujeita a desgaste. Tá? Um dia você está muito bem, você consegue orar para Deus, você consegue ler muito bem a palavra de Deus. Mas, de repente, sem mais, sem menos, você está num momento que você sente que a sua oração não chega para Deus, que você lê a Bíblia, a palavra de Deus, Deus parece que não fala nada com você. O profeta Elias, que nós vemos há muitas vezes aqui, era um profeta que teve esse desgaste na vida espiritual dele. Jeremias, o profeta, também teve. Né? Então, a nossa vida espiritual de cada um de nós também sofremos esse desgaste, a consequência dessas causas emocionais que nós temos. E nessa hora a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus de reconstrução e de graça. Deus é um Deus de reconstrução e de graça, Deus é um Deus de restauração. A Bíblia é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, muito antes desses best-sellers que nós temos hoje. Desde já, a Bíblia sempre falou de reconstrução, a Bíblia falou de restauração, ele falou de renovação, ele falou de reconciliação, ele falou de recomeço, e a Bíblia fala de ressurreição também. Tá? Então, Gloriosas Ruínas, basicamente é isso, é disso que nós vamos tratar nesses dias. E nós vamos falar desse tema baseado no livro de Neemias. Tá? Ao longo desses domingos, nós vamos seguir o livro de Neemias. Pegue a sua Bíblia, pode pegar o seu aplicativo. Nós não vamos ter o PowerPoint hoje, pessoal. Tá? Então, se você tem a Bíblia na mão, o livro de Neemias está depois de Esdras, antes de Salmos. Né? Nós vamos ler do capítulo, Neemias capítulo 1, nós vamos ver do verso 1 até o verso 8. Quem tem aplicativo pode abrir, quem tem a Bíblia papel. Eu sou fã de Bíblia em papel. Dizem, às vezes, que muita gente fala que a Bíblia no papel fala mais, né? A pessoa sente assim que Deus falou mais e tal, né? Eu sou um desses aí. Tá? Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o verso 8. E ele diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzane, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite,
em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Vamos entender um pouco a história, o contexto do livro de Neemias, tá? Muitos aqui já sabem, né? Mas talvez se você não saiba, vamos entender como é que é a história do livro de Neemias, tá? O livro de Neemias é um livro pós-exílico, né? A gente pode ver pelo início do verso 1, pelo verso 1, que ele fala que ele fala dos homens que ficaram em Jerusalém após a queda na Babilônia, tá? Vamos lá. Deus, tá? Ele decidiu, né? E nosso Deus é um Deus que decide, tá? Nosso Deus não é um Deus indeciso que fica pensando, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Mas Deus decidiu e Ele escolheu Abraão e a sua descendência, tá? E através da descendência de Abraão e do povo que iria se formar, através da descendência dele, Ele disse que através dele Deus iria expressar o seu amor, né? E expressar a sua glória pela face da terra. Agora você vai dizer, por que Deus escolheu a descendência de Abraão? Por que Deus escolheu o povo de judeu? Será que eles eram melhores, eram mais inteligentes, eles eram mais ricos? Não, Deus escolheu. Tá? Deus escolhe, o nosso Deus, graças a Deus, é um Deus que Ele decide. A gente não sabe muitas vezes por que Deus decide por certas coisas, mas Deus decide. Tá? E Ele disse, olha, Abraão, da sua descendência, tá? Eu os abençoarei, eu os farei conquistar uma grande terra, e de ti farei uma grande nação. Tá? Da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, quando chegam em Jacó, os 12 filhos de Jacó se formam as 12 tribos, que mais tarde irão conquistar a terra de Canaã. Tá? Tem a passagem pelo Egito, a vida de Moisés, a libertação pelo Egito, até chegar à entrada na terra prometida e a conquista da terra de Canaã. Os 12 filhos de Jacó, que mais tarde se chamará Israel, eles conquistam as suas terras, tá? Eles dividem em 12 tribos, tá? E mais tarde, né, tem a história do rei Davi tal, e do seu filho Salomão. Com a morte do filho Salomão, as 12 tribos se dividem e se formam 2 reinos. O reino do norte, formado pelas 10 tribos, né, dos filhos, e o reino do sul, pelos os dois filhos que seriam Judá e Benjamim. E eles formam esses 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Deus, quando disse a Abraão e fez eles entrarem na terra prometida, ele sempre disse, olha, não firmem, mantenham sempre firme a aliança que eu tenho com vocês. Não quebrem nunca essa aliança que eu constituí, levantei e criei com vocês agora. Sejam fiéis a mim. Tá? Mas o povo judeu, o povo de Israel, foi um povo que tinha essa grande dificuldade de ser fiel a Deus e de adorar sempre ao Senhor. E em todos os lugares que eles entravam, eles misturavam a fé deles e acabavam confundindo a fé e esquecendo de Deus e adorando os deuses pagãos que haviam naquela época. Por causa disso, Deus fez o exílio. O primeiro povo, o reino a entrar no exílio foi o reino norte, tá? As 10 tribos, o povo cuja capital era a Síria. O reino do norte entrou no exílio e nunca mais saiu desse exílio, tá? Deus esperava que com essa situação o reino do sul aprendesse, tá? Para voltassem a temer o nome dele. Mas o reino do sul também, ele se esqueceu do Senhor e Deus fez com que eles entrassem no exílio. O exílio é deixar a sua terra e ser prisioneiro numa outra nação. Então, o reino do sul, a partir daí, ele passa a ser
prisioneiro do Império Babilônico, o rei Nabucodonosor. Tá bom? Esse exílio ele passou por 70 anos. 70 anos o povo de Israel foi prisioneiro, o povo de Judá ele foi prisioneiro do povo de Nabucodonosor. Surge um novo rei, tem todo o contexto histórico, e eles, depois de 70 anos esse exílio termina. Tá? O exílio começou em 586 e termina em 516. Tá? O primeiro rei a tirar esse povo e levar de volta à sua terra é o rei Zorobabel. Essa saída se dá de 3 formas. Tá? O primeiro rei Zorobabel, esse povo ele vai justamente somente para construir o templo de Jerusalém que havia sido destruído e que tinha caído em ruínas. Em 457, o profeta Esdras, ele aparece, ele faz a segunda parte do exílio, que é restabelecer o culto, a adoração a Deus. Tá? E 13 anos depois, em 444, aparece Neemias. E Neemias aparece para reerguer os muros da cidade de Jerusalém. O muro, naquela época, não era somente uma obra de tijolo e de pedra. O muro, naquela época, ele tinha uma presença assim, marcante assim, do seu território. Uma cidade sem muro era uma cidade sem território, era uma cidade insegura, porque ele estava sujeito a saques, era uma cidade que, assim, volta e meia ele era saqueado. Tá? Então, o muro não significava somente uma obra de tijolo e pedra, mas significava a imponência de uma cidade, significava o poder que aquela cidade tinha também. Tá? O começo de Neemias fala também que os portões estavam queimados. O portão naquela época significava, se você vê no livro de Juízes, era justamente nos portões onde ficavam os juízes. Tá? Os juízes eram quem estabelecia a lei e a ordem dentro da cidade. Quando quer dizer que não existe portão em Jerusalém, quer dizer que não existe mais a lei no povo judeu também. E se não existe a lei, existe corrupção, existe tudo aquilo que é errado. Né? Ou seja, o contexto que esse povo fala a Neemias é que o povo judeu está aí numa grande miséria, numa grande pobreza, numa grande tragédia. Tá? E gloriosas ruínas, né? Nós vamos ver, a partir desses domingos, alguns princípios que se tratam para a gente ter essa reestrutura, essa restauração na nossa vida. Tá? E hoje nós vamos ver 3 princípios, dentro desses 7 versículos do capítulo 1, 3 princípios que a gente aprende sobre restauração na nossa vida. Tá? Versículo 2, ele diz: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. A primeira coisa que Neemias faz, aparece aqui no versículo 2, é que Neemias faz uma pergunta. Ele pergunta sobre o povo judeu. Tá? E a primeira coisa que a palavra de Deus sempre fala é que a gente tem que perguntar. Jesus foi uma pessoa que fez muitas perguntas. Tá? Jesus sempre perguntava: que queres que eu faça? Né? Queres ser curado? Onde está seu marido? Né? Onde estão aqueles que te acusam? Onde estão aqueles que querem apedrejar você? Jesus foi uma pessoa que sempre perguntou. E Deus quer que nós façamos perguntas. Tá? Deus quer que nós gostamos de pedir a Deus. Quando nós oramos, quando a gente vem numa reunião de oração, nós gostamos de pedir a Deus. Mas nós temos medo de perguntar para Deus. Nós gostamos de pedir: Deus me dá isso, Deus me faz isso, Deus me cura isso. Mas nós temos, às vezes, medo de de perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual é a sua vontade agora? Deus, eu devo ou não devo fazer isso, Senhor? Senhor, eu posso ou não posso comprar aquilo? Nós temos medo de pedir, de perguntar para Deus. Tá? Você só faz pergunta se você quer se comprometer com alguma coisa.
Se você não quer se comprometer, você não faz perguntas. A minha família, né? A minha família tem problemas, tá? A família de vocês é perfeita, mas a minha tem algumas coisas estranhas, né? A minha, quando eu falo, eu e minhas irmãs, assim, tá? Quando chega a época, assim, de Natal, Ano Novo, assim, tal, né? A gente fica tudo muito quietinho no grupo do WhatsApp, não pergunta nada onde vai ser o Natal, né? Então, fica quietinho lá, porque a primeira pessoa que perguntar é a pessoa que vai ser responsável por cuidar do Natal, né? Então, a pessoa vai se preocupar em fazer a lista, vai se preocupar em achar a casa onde vai fazer, vai ficar responsável de marcar a data, né? Vai ser a pessoa responsável. Então, a gente fica tudo quieto lá. A pessoa perguntou, aí fala, legal, então você vai fazer tal, não sei o quê, né? Então, você só faz pergunta quando você quer se comprometer. Quando você não quer se comprometer, você não faz perguntas. Agora, o que tem pergunta a ver com o processo de restauração? Tá? Por que pergunta é tão importante? E o primeiro princípio que nós vamos aprender sobre restauração, tá? É o princípio da realidade. Nós temos que saber a nossa realidade. E a gente só descobre a nossa realidade quando a gente faz perguntas. Para ver restauração, tem que saber a situação real da sua vida. Deus quer que você busque a sua real situação. Deus quer a verdade. Não tem como haver restauração sem saber a realidade de como você está. As pessoas muitas vezes têm medo de encarar a verdade. Tá? Preferimos fingir que não sabemos, preferimos fingir que não vemos, preferimos fingir que não ouvimos, muitas vezes, em vez de encarar a verdade de como nós estamos passando. Nós temos muitas vezes medo de que as dúvidas que nós temos, né, onde os nossos filhos estão, com quem os nossos filhos saem, por que os nossos filhos estão ficando diferentes, por que ele, às vezes, não fica mais muito tempo com os pais? Nós temos medo de, às vezes, que as dúvidas sejam verdadeiras. E, com isso, às vezes, nós temos medo de perguntar, porque nós temos medo da verdade. Tá? O médico, para curar, ele precisa de um diagnóstico verdadeiro da doença que você tem. Ele não vai curar alguém se basear num diagnóstico falso. Um diagnóstico que não é verdadeiro. Tá? Então, nós temos que perguntar. Deus quer que você pergunte como é que está a sua vida. Deus quer que pergunte como está seu casamento. Né? Deus, meu casamento está bom ou não está? Deus quer que pergunte sobre suas finanças. Deus, eu estou gastando muito, estou gastando mais que eu tenho. Por que será que as minhas dívidas estão aumentando? Deus, por que a fatura do meu cartão cresce, Senhor? Deus, por que o saldo da minha conta diminui, Senhor? Deus quer que você faça perguntas, né? Como está meu namoro, Senhor? Deus, como é que está meu namoro? Meu namoro é alguma coisa que agrada o Senhor? Como está a minha vida profissional? Deus, eu estou onde o Senhor gostaria que está. A maneira como eu trabalho, Senhor, é a maneira que o Senhor gosta, agrada o Senhor. O que eu faço, Senhor, né? Agrada o Senhor ou não? Deus, a maneira como eu gasto o meu dinheiro, Senhor, e como eu encaro o meu dinheiro, é a maneira que o Senhor quer que eu faça? Né? Pergunte para Deus, Deus, onde está meu futuro pessoal, meu futuro profissional? Né? Onde o Senhor quer que eu seja, para onde o Senhor quer me levar? Né? Será que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, Deus, vai ser realmente onde onde eu quero chegar na minha vida pessoal e na minha vida profissional? Pergunte para Deus. E pergunte para as pessoas também para saber realmente como está a sua situação. Tá? Deus não opera fora da verdade. Deus só opera somente dentro da verdade. Não existe. Tá? Não existe, não tem como Deus operar na sua vida se você trabalha fora da realidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O pai da mentira é o diabo. Né? O diabo quer que você viva na mentira.
O diabo quer que você finja que acha que está tudo bem. O diabo quer que você viva numa outra realidade. A palavra de Deus diz, perdão, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não existe libertação, não existe restauração sem sabermos a verdade. E o primeiro princípio que a gente encontra nesse livro de Neemias é o princípio da realidade e o princípio da verdade. Segundo princípio, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E o segundo princípio o primeiro princípio, o princípio da realidade, da verdade. O segundo princípio, o princípio da inquietação. Você descobriu a verdade, você constatou a realidade da sua vida. Mas se isso não te produz inquietação, não vai produzir mudança na sua vida. Verdade que não produz inquietação no seu coração, não produzirá mudança. Ninguém muda ou restaura algo se isso não lhe incomodar. E olha, é interessante como é fácil nós ficarmos indiferentes à situação. Esse povo de Jerusalém, o povo de Judá, tá? Eles estavam mais ou menos 140 anos nessa situação. Durante 140 anos eles viveram nessa miséria, viveram com os muros caídos, viveram sem lei. Tá? E por 140 anos eles ficaram sem, obrigado por ter. E Neemias era um homem que estava distante de Judá a 1.500 quilômetros. Deus teve que levantar, somente uma pessoa, depois de 140 anos, a 1.500 quilômetros de distância, se inquietou com essa situação. E nós somos pessoas, muitas vezes, que nós temos muito mais tendência a ser indiferente com as coisas. Existe uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, ele é maratonista, ele corre. E uma pessoa uma vez perguntou, Dr. Drauzio, o senhor gosta de acordar cedo para treinar, sair no frio para correr? Ele falou, olha, eu não gosto. Por mim, eu preferia ficar na minha cama, no gostoso, ficar lá quietinho. Tá? Mas ele fala que ele sabe que ele precisa treinar para chegar a alguma coisa dentro do sonho dele. Então, nós temos muito mais tendência, isso é natural de cada um de nós sermos indiferentes. Nós ficamos na nossa zona de conforto e na nossa zona de segurança. É isso que nós gostamos. Tá? Mas verdade que não produz inquietação em seu coração, não produzirá mudança. Um dependente químico, ele só passa a ser curado a partir do momento que ele se sente incomodado com essa situação. Tá? Esse é o princípio de qualquer tratamento de um dependente químico. Ele só pode ser curado a partir do momento que ele se sentiu incomodado e consciente da situação que ele está passando e que ele precisa ser curado. Quando eu vejo essa reação de Neemias, que ele começou a jejuar, eu comecei a perguntar para mim, Deus, qual foi a última vez que eu jejuei? Qual foi a última vez que eu fui incomodado, que eu me senti inquieto por alguma coisa que eu achei que eu tinha que jejuar? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você se sentiu inquieto por alguma coisa e você se prostrou e se colocou em jejum diante do Senhor? Talvez você não esteja jejuando porque você não se sentiu incomodado por nada. Talvez você não esteja jejuando porque você não sentiu essa inquietação por alguma coisa. Tá? Então, primeiro princípio, o princípio da realidade. Segundo princípio, o princípio da inquietação para que aconteça uma restauração na nossa vida. E o terceiro princípio, o princípio que está no versículos de 5 a 8. Ele diz assim,
Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E o terceiro princípio de hoje são só 3 princípios, é o princípio da confissão. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Para haver restauração, tem que haver confissão. Tá? A restauração do povo de Judá só começou a partir dessa oração de Neemias. Tudo o que está acontecendo comigo é fruto de um pecado que eu cometi contra o Senhor. E sabe por que a gente confessa e pede perdão para Deus? Porque Deus perdoa. A gente não iria pedir perdão a Deus se Deus não perdoasse. Mas a gente pede perdão a Deus porque a gente sabe que Deus nos perdoa. Tá? E só pode haver restauração quando existe esse quebrantamento. Né? Deus quer que faça parte na restauração na sua vida, tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. Aquilo que está acontecendo, muitas vezes acontece, é consequência de um pecado que nós carregamos ou temos. E para começar a haver restauração, tem que haver confissão disso, tem que haver arrependimento. Na Bíblia está escrito: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ao soberbo Deus resiste, mas dá graça ao humilde. As pessoas que mais fizeram pelo mundo e mais influenciaram são as que mais oraram, jejuaram e confessaram diante do Senhor. As pessoas que mais foram usadas por Deus foram as pessoas que mais se prostraram, se ajoelharam e pediram perdão a Deus. Tá? Só existe processo de restauração quando a gente confessa diante do Senhor. E a gente confessa porque Deus é um Deus que perdoa. Então, os 3 princípios. O princípio da realidade, de você encarar a verdade da sua situação. Segundo princípio, o princípio da inquietação. E o terceiro princípio, o princípio da confissão. Tá? Aí a gente pode falar, puxa, facinho, né? 3 princípios, parece princípio básico, mas talvez sejam os mais difíceis também. Tá? Eu quero contar a história de um casal, né? Não é da igreja aqui, mas de uma outra igreja de São Paulo. Eu vi um dia um pastor contando, e ele disse que um dia, um casal da igreja dele, né? Ele procurou o pastor e falou: olha, pastor, nós queremos que o senhor faça o nosso casamento. Tá? Era um casal que já estava há um certo tempo, né? E no meio dessas conversas, desses preparativos para o casamento, ele conversando com o casal, o marido disse, ele confessou, o futuro marido, né? Ele falou e disse assim que há alguns anos atrás ele tinha um outro relacionamento e morava com uma outra mulher. Por um tempo eles viveram juntos. Tá? Eles não foram casados, mas tiveram relacionamento e moraram juntos lá por um bom tempo. E que quando ele conheceu essa futura esposa dele, ele deixou ela e passou a ter uma vida, a querer constituir uma família junto com essa
a futura esposa dele e tal. E o pastor disse, olha, a gente tem que resolver algumas coisas, né? Muitas vezes a gente acha que só porque você não casou, não registrou uma escritura, né? Isso não quer dizer que não houve um relacionamento sério, tá? Que aquilo que aconteceu anteriormente não importa, porque você não era casado, né? Mas diante de Deus, diante das pessoas, existe um compromisso, existe uma aliança aí que tem que ser levada a sério, porque tudo isso é um relacionamento de duas pessoas, né? E ele falou, olha, você tem que conversar antes de você... Eu não posso fazer um casamento e Deus não pode abençoar a sua vida, esse novo casamento, sem você conversar primeiro com essa primeira mulher com quem você viveu junto. E diz ele que ele procurou, conversou, e de que quando ele começou a conversar com ela, né, eles se acertaram e aquilo foi tão forte, o fato de ter conversado com ela, que mexeu muito com ele, ele reconheceu muita coisa que ele tinha feito de errado com ela, né? E ele disse assim, olha, se para essa primeira mulher que ele tinha convivido, ele falou, olha, se você quiser, eu desmarco o meu casamento, isso já às vésperas de casar, eu volto para viver com você, porque eu sei que não fui certo com você. Mas se para a gente arrumar as coisas, então eu estou disposto a isso. Eu abandono esse meu futuro casamento e eu quero arrumar a minha vida com você primeiro, tal. E essa primeira mulher falou, não, eu não quero que você desmarque, não quero que você volte a morar comigo, mas eu queria que você soubesse que a minha vida inteira eu esperei que um dia você viesse e viesse conversar comigo, que viesse pedir perdão para mim. Tá? Então, restauração acontece assim. Nessa história a gente vê os 3 princípios. O princípio da realidade, né? O princípio da inquietação e o princípio da confissão. Tá? E a restauração é justamente quando começa, né, nessa fase, né? Às vezes a gente acha que só porque não casou, não registrou, não fez nada lá, não tem um ofício, nada. Mas são coisas passados que a gente tem que restaurar para se acertar diante do Senhor. E às vezes a gente acha, por que na igreja, onde está tudo muito bem, a gente tem que falar de restauração, né? O Tisa aí, ele fala de ruínas, de pessoas em dificuldades, de falta de fé, pessoas em solidão dentro da igreja. Tá? Por que a igreja deveria ter somente pessoas bem resolvidas, pessoas que não têm problemas de solidão? Né? E por que tem que ficar falando isso dentro da igreja? Quase com certeza, todos aqui já entraram uma vez no hospital. Tá? Se você vai no hospital, você vê pessoas doentes, um carregando, deitado na maca, sofrendo dores, né? Você não vê expressão de alegria dentro dos pacientes. Você vê pessoas carregando entubadas, com soro, né? Uma série de coisas, todos com algum problema físico, enfrentando e querendo ser curado dentro desse hospital. E a igreja é justamente isso, é um hospital. A igreja é um hospital de almas. A diferença entre nós e os que não estão aqui dentro hoje é que todos nós queremos ser curados. Que todos nós temos alguma mazela, nós temos uma doença emocional que Deus quer nos curar. Deus sempre fala assim, Val, sabe por que eu te coloquei você aqui dentro da IMEL de Mogi? Deus fala, Val, é porque você tem uma doença emocional. E eu quero te curar. E para me curar você, eu preciso que você esteja junto da minha presença, da presença do Senhor, e você esteja dentro de uma igreja. E os irmãos que congregam com você são os irmãos que vão te curar. Então a igreja
e a gente tem a importância de viver dentro dessa comunhão com o Senhor e dentro de comunhão com Ele, é porque através daí é que acontecem as curas emocionais que nós temos. É dentro disso que acontece a nossa restauração. E por que Deus quer nos restaurar? Por que Deus quer nos curar? Porque Deus ama muito a cada um de nós. Final de Mateus capítulo 3, quando Jesus ele passa pelo batismo dele, ele diz assim que Jesus vê o céu se abrir, né? Ele vê uma pomba descer do céu e ouve uma grande voz que diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Tá? No meu batismo eu não vi o céu se abrir, não vi uma pomba descer do céu, mas constantemente eu tenho ouvido a voz de Deus dizer: eu te amo, Val. Você é meu filho amado, de quem me agrado. Tá? E em 2011 eu perdi meu pai. Em 2011 meu pai faleceu, o seu Matuzak, o Matuzak-san, ele nos deixou. Né? E desde então, muitas vezes as pessoas perguntam dele, aí eu conto a história, aconteceu isso, tal, e ele se foi. Né? E um dia eu estava lendo essa passagem de Mateus, Deus fala assim, este é meu filho amado, de quem me agrado. Né? Eu entendi, falar, Deus, o Senhor me adotou como filho. Eu perdi meu pai foi, né? Mas desde então eu entendi que Deus me adotou. E Deus diz para mim que eu sou o filho amado dele, de quem ele se agrada de mim. Tá? Deus tem prazer, Deus me adotou, Deus não pediu nada, mas ele me adotou com amor. Desde então eu entendo que Deus, ele cuida de mim e me adotou como filho também. Talvez você, né, seja como eu, já perdeu seu pai, você não desfruta de estar junto do seu pai. Mas talvez você tenha ainda, pela bênção e pela graça de Deus, você desfruta da presença do seu pai. Eu queria dizer que você aproveite bastante o tempo com ele, conviva bastante, fale bastante com ele, dê risadas com ele. Né? Mas talvez você, hoje, você viva numa situação que um dia seu pai te deixou. Um dia você acordou de manhã, seu pai não estava mais na sua casa, seu pai saiu da sua casa. Talvez você seja alguém que você esteja brigando pelo direito de uma paternidade. Né? Você espera ter um documento que diga que tal pessoa é seu pai. Talvez você esteja em busca desse documento, você esteja fazendo exames, entrando na justiça para provar quem é seu pai. Mas Deus é um Deus que adotou você como filho amado. Deus não pediu exame de paternidade, Deus não pediu nenhum processo judicial, mas Deus somente adotou. Ele fala que você é meu filho amado, de quem agrado. Então eu queria que você repetisse agora. Eu sou filho amado de Deus. Vamos lá? Eu sou filho amado de Deus. De novo. Eu sou filho amado de Deus. De novo. Eu sou filho amado de Deus. A sua identidade é essa. Tá? Não é que você é japonês, não é que você é afrodescendente, não é que você é uma professora, não é que você é um médico, não é que você é um profissional liberal. Mas a sua identidade é que você é um filho amado de Deus. E Deus se agrada com você. E Deus quer restaurar a sua vida. Você é um filho amado de Deus. Tá? Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Né? Eu acho que a Santa Ceia, dentro do mandamento de Jesus, é aquilo que é a melhor simbologia que a gente tem sobre restauração. Porque dentro da Santa Ceia a gente lembra de duas restaurações. A nossa restauração da nossa vida espiritual com o Senhor. Tá? A palavra de Deus diz que a gente deve se examinar quando a gente chega a uma Santa Ceia. Né?
Muitas vezes a gente se examina diante do Senhor e fala, Deus, eu tive uma semana assim, né? Fui certinho e tal, então posso tomar a Santa Ceia. Né? Ou então a gente fala, Deus, cometi aquele pecado lá, mas o Senhor sabe que eu estou num processo de cura daquilo, então eu estou apto a tomar a Santa Ceia de Deus. Mas, na verdade, quando a gente se examina diante do Senhor, a primeira coisa que a gente fala, olha, Deus, eu não sou digno de tomar a Santa Ceia com o Senhor. Eu não mereço tomar a Santa Ceia com o Senhor. Porque eu não posso, Senhor. Quando a gente está e a gente tem temor à santidade de Deus, a gente reconhece que a gente não tem como estar diante do Senhor. Muitas vezes a gente tem uma vozinha assim, né, que chega para a gente e fala, cara, você vai entrar diante do Senhor, né? E a gente dá um tapa nessa vozinha e fala lá, eu me garanto, né? Eu posso, vou lá, vou tomar a Santa Ceia do Senhor. Mas quando a gente se examina, a primeira coisa que a gente deveria dizer é que a gente não é digno. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, a gente pode chegar diante do Senhor. Ele fala para a gente se examinar diante das pessoas também, né? E o nosso processo de desgaste, a forma como nós nos machucamos um ao outro, é porque todos nós temos uma ferida na nossa vida, tá? Existe uma ferida que dói, que sangra, que te arrebenta, né? Que causa uma dor em você. Essa sua ferida, quando você chega a uma outra pessoa, te faz magoar, machucar outra pessoa também. E você causa uma ferida na vida de uma outra pessoa também. Tá? Então, essa segunda pessoa, ele retribui atingindo a ferida que você tem. Então, ele te causa mais dor na ferida que você tem. Em consequência, você mexe na ferida e provoca a ferida do outro também. Então, você quer machucar cada vez mais a ferida do outro que você causou também. E quando a gente fala da Santa Ceia, é o momento que a gente chega para o Senhor e a gente fala, Senhor, né? Eu peço ao Senhor que a gente pare esse processo. Eu quero parar de causar dor na ferida do outro, e eu quero que o outro pare de causar dor na minha ferida. E que nós dois, nós vamos nos curar diante do Senhor. Que eu vou aliviar a ferida dele, ele vai parar de causar dor na minha ferida. Então, a Santa Ceia, esse mandamento que Jesus criou e deixou para nós, é justamente isso. É se examinar diante de Deus, de a gente reconhecer que a gente não é digno de participar da ceia do Senhor. E se a gente examina diante dos outros, e a gente tem esse desejo de machucar um ao outro também. Tá bom? Amém, irmão? Que Deus faça um grande e nos ajude a cada um de nós a passarmos por todo esse processo de restauração. Pastor?